A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e clarinetista Eva Figueiredo. Ela nasceu em Curitiba, cresceu em Florianópolis, passou por São Paulo e retornou a Santa Catarina. Depois de participar de vários trabalhos de outros artistas nos 15 anos de estrada, agora ela lança seu primeiro trabalho, Cria, um álbum que revela suas referências que passam a misturar a chamada MPB clássica a sons urbanos, com a produção musical de Guilherme Café, um papo sobre seus caminhos na música, as influências, as dificuldades da produção independente, tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Florianópolis para falar com a Eva Figueiredo. Eva Figueiredo, cantora, compositora, clarinetista, nasceu em Curitiba, mas mora em Florianópolis. Esteve aqui em São Paulo, daqui a pouco a gente vai contar toda a história dela. O mais importante é que ela está lançando o álbum Cria, um discaço super bem produzido, né? Tem um monte de gente boa aqui e a Vera vai falar, a Eva vai falar do seu trabalho, né? Tem a Vera Figueiredo, que é baterista, né? Por isso que eu me confundi. Mas, enfim, Eva Figueiredo, bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Colibri. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, vamos falar. Eu sei que você está na área aí já há um tempo, é mais de 15 anos? Por aí? Sim, já tem um tempo que eu ou canto ou toco clarineta, mas sempre em outros projetos, assim, né? E aí, esse ano, resolvi botar meu bloco na rua. Beleza, e tem a sua cria, Exatamente. Né? Muito legal, não é sem tempo não, eu acho legal os artistas que participam de outros trabalhos, uma hora dá vontade de fazer o seu próprio trabalho, né? Cansa um pouco de trabalhar para os outros, é legal, contribuições, lá, colar, mas é legal quando se pode fazer o próprio trabalho, né? E quando é que você já teve ideia? Desde sempre, né? Desde que você começou a trabalhar com música, eu acho que a ideia do artista é ter o seu próprio trabalho, né? Como é que foi essa trajetória até chegar ao disco agora? Então, tem primeiro uma trajetória em Floripa, eu tocava aqui na Orquestra Sinfônica do Estado, na OSCA, tive um período mais erudito, aí fiz a formação, fiz a graduação, tal, cantava desde pequena o canto, depois como intérprete, assim, de MPB, assim, essa MPB mais clássica mesmo, né? E aí, quando cheguei em São Paulo, é que fui participando de diferentes projetos e senti que São Paulo era uma cidade que acolhia assim, a diversidade, que acolhia as vozes, né? Que eu podia somar nessa polifonia de São Paulo e convidar os outros para olhar também para onde eu estava olhando, musicalmente falando, né? E aí eu acho que foi muito por conta de São Paulo. Assim, eu cheguei em 2012 em São Paulo e fiquei até o começo da pandemia. Assim, na pandemia ainda estava no vai e vem, Floripa-São Paulo. O que me trouxe de volta para Floripa foi o mestrado em música, né? Mas aí agora eu fui meio ficando assim, naquelas. Em novembro eu tô aí, vou fazer espetáculo no Sesc Piranga, enfim. Então tô no vai e vem. E aí, mas a vontade de ter um disco é desde sempre, né? Acho que o artista, quando começa a trabalhar, você trabalhando em orquestra é uma coisa, você está participando de uma orquestra e tal. Mas quando começa a trabalhar solo, participando de outros projetos, de outros... Você vê o pessoal construindo os discos, dá uma vontade, né? De falar, eu preciso fazer o meu próprio. Pintou foi desse desejo mesmo de vendo o trabalho dos outros e participando do trabalho dos outros, falando, está na hora de eu fazer o meu próprio trabalho. Foi mais ou menos nessa linha, não? Foi a partir de um desejo de contar minhas histórias. Eu sempre sinto que contar e cantar são duas palavrinhas que estão ali com uma letrinha mudando, né? Então, a partir desse desejo, assim, de um convite para o público, assim, não, então vem, vamos ouvir também minhas histórias? Será que vocês gostariam de ouvir minhas histórias? E essa é a minha pergunta no disco, na verdade, né? Essa é a minha primeira cria e, tem uma porção de histórias. E aí, vamos ouvir estas, né? Tem as outras dos outros trabalhos, a gente ouve junto, eu colaboro junto contando a história, mas é esse desejo de contar um pouco da minha história, né? Se expressar, né? Expressar das suas
ideias e dos seus, né, vontades de transmitir para o público. Agora, você tocava e toca ainda clarinete e tal, mas você já cantava desde sempre? Desde que começou a estudar o instrumento? Era clarinete e voz? Já sempre Sim. foi paralelo? É isso? O canto ele veio primeiro. O canto Olha. ele é de berço, é de casa. Minha mãe cantava lindo, ainda canta lindo, não profissionalmente, mas cantava em casa. Meu irmão tocava guitarra. E aí, até hoje, nas festas em casa, ninguém é músico profissional. Tenho duas irmãs que são artistas profissionais, mas uma no teatro de animação, outra no circo. Mas a música sempre teve e sempre está na minha família. Então, o canto, daí, claro, acho que com os 14 anos eu comecei a estudar mais canto, né? E aí um monte de professoras, professores. Então, o canto veio primeiro, a clarineta veio muito depois. Tem uma clarinetista que chama Maria Beraldo, não sei se você conhece. Já esteve na rádio, querida Maria Bernal. A Maria também é daqui de Floripa. A Maria, que para mim é Mia, na verdade, eu sempre chamo ela de Mia. Yeah. A gente é da mesma geração, até ela é um pouquinho mais nova que eu. E aí, a primeira vez que eu vi a clarineta foi com ela. Eu falei, olha, é esse que eu quero. E aí, na época, ela tinha uma clarineta estacionada, assim, que não usava, me emprestou para eu começar a tocar. E aí, não larguei mais. E aí, curiosamente, depois, quando eu fui para... E aí, a gente era colegas, assim, se encontrava, não estudava na mesma escola, mas se encontrava nos agitos da cidade, assim, festival de dança, festival de cinema, festival de teatro, a gente estava sempre se esbarrando, assim, né? E aí, em São Paulo, curiosamente, a gente depois foi morar juntas. Quando eu fui fazer MESP, né? Eu fiz conservatório aí Antes chamava o LM, depois virou Sim, sim. EMESP, né? E aí, enfim, foi muito por conta de ver o instrumento e fez muita diferença ver na mão de mulheres, né? Ver na mão de uma mulher, né? Porque aí a gente se imagina, né? Hoje a gente tem a Nath Cohen, a Bia Stutz, a Dani Dantas, Joana Queiroz, um monte de grandes nomes assim da clarineta, né? Mas até então, enquanto só tem homens na parada, é muito, muito curioso, como às vezes a gente não pensa, eu não penso é esse que eu quero, né? Às vezes, quando está na mão de uma mulher, a gente Não, as pensa, mulheres opa, quebraram todos os tabus dos instrumentos, né? Os instrumentos de percussão, do samba, que às vezes eram, né? A maioria era todo entregue aos homens. Já quebrou, isso aí já acabou, né? Há algum tempo, sim, né? Mas não é tão faz muito tempo, não. Faz coisa de não, nos últimos, digamos, 10 anos, eu acho que eu percebi essa mudança, né? Na própria rádio a gente percebe com os músicos que vêm, né? Os grupos, muito mais mulheres participando, grupos de uhum, mulheres de samba, de choro, uhum. de música popular e tocando e se interpretando. Eu acho que essa é uma mudança muito saudável. Agora, tem alguma relação na cantoria, no canto e no sopro da clarineta, na respiração? Uma coisa ajuda a outra ou nada tem a ver? Ajuda muito, ainda bem que ajuda. Porque, por exemplo, se fosse trompete e clarinete, acho que só atrapalha, porque a embocadura, o jeito de soprar o instrumento, que a gente chama de embocadura, né, é super diferente. Mas no canto eu uso a mesma respiração, então realmente é o mesmo apoio, né, a mesma forma de... Eu considero até uma extensão do outro, até o que está por trás disso, né, o pensar o instrumento, eu sinto que é a mesma coisa, sabe? Até eu falo para os meus alunos, alunas de clarineta, assim, não, tem que pegar um instrumento e cantar, é um instrumento de canto a clarineta, e por sorte ainda alcança um monte de nota lá no agudo que a gente não consegue cantar, um monte de nota no grave que a gente não canta, né? Então, é um instrumento de canto para mim, a clarineta. Legal, hein? Eu achava que tinha alguma relação, mas não tão próxima como você está explicando aí para os seus alunos, né? É muito legal, né? Porque tem alguns instrumentos que reproduzem a voz humana com muita força dramática, né? Sonora. O cello, por exemplo, né? O cello tem uma coisa de transmissão, que tem uma coisa da voz humana, assim, que é muito dramático, né? Muitos músicos Sim. fazem essa comparação, né? Essa ligação do instrumento do cello que consegue mais próximo da voz, né, do humana também de traduzir isso de forma mais dramática, mais, enfim, até emocionante, né, quando você ouve o cello. E eu não sabia que tinha essa relação com a própria respiração, né, que o cantor tem que ter para preparar, né, para respirar, preparar o sopro e cantar e emitir a voz, né? É legal saber disso aí, né? Que eu acho que então as cantoras que cantam clarinete sabem mais do que as que não cantam, não tocam ou não? Ajuda isso? Não,
Não assim dessa maneira, mas com certeza todo instrumentista de sopro, né? Fica, porque a clarineta, assim como o oboé, trompete, é muita pressão, né? Você tem que realmente preparar o seu corpo, né? Inspirar, apoiar de uma forma para emitir aquele Quando som, você né? fala apoiar, eu quero aprender hoje. Esse apoiar explica melhor o apoiar. Apoiar é toda uma estrutura, uma forma que você prepara o seu corpo para poder soprar com direção e com pressão, né? Então você Uhum. inspira e segura o corpo, assim, porque a gente não consegue mandar no pulmão, né? Então a gente faz isso com o diafragma, né? Apoiando as É um outras exercício musculaturas. Exatamente, é parecido como o pessoal da yoga usa também a da respiração. respiração da yoga, é importantíssimo E também. claro, um tema super controverso. Se você botar 10 professores de canto e de instrumento de sopro, sai sangue aí sobre como se apoia. É um tema que um vai dizer que é para fora, outro para Então, a dentro. polêmica é interessante aí do apoio, né? Interessante. Mas, de qualquer forma, ajuda muito, porque tem os fraseados, às vezes, de uma nota longa do instrumento, ajuda você a emitir também, numa frase cantada, a nota longa, que você tem que preparar a respiração para isso, senão você não alcança a Sim, nota. é o mesmo instrumento, né? É o mesmo instrumento. Num o ar passa numas cordas que vibram e no outro o ar passa na palheta que vibra, né? Metade do instrumento tá na gente, É metade está vendo que para legal, a fora. clarineta e a voz, hein? Então, isso deve ter muitas teses já rolaram, a clarineta e a voz, você deve ter já falado muito com os alunos isso. E é bom saber aprender, as pessoas precisam saber disso também, né? Agora, tem cantoras que já são, como dizia a própria Elisa e outras grandes cantoras, né? Que elas são um instrumento também, claro, elas usam a voz como Sim. instrumento. Então, elas tinham, às vezes, de forma intuitiva, né? Nem sempre com estudo, né? Mas elas tinham já essa Uhum. capacidade de emitir a voz, projetar a voz no agudo, no grave e tudo mais, né? E, enfim. Quem são os instrumentos vocais? É uma pergunta meio louca, que você acha que são incríveis na música brasileira, assim, referências absurdas, assim, que conseguem atingir, como você falou, no clarinete, uma nota aguda, uma nota grave, e são instrumentos de Uhum. voz incríveis na música brasileira, que você Olha, fala assim, você fala para os alunos, ó, você pega um disco tal do cara, ou da cantora tal, que tem essa música, pá, 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 sim. que você dá no curso. Então, eu estou Olha, querendo aprender hoje. sobre as vozes, claro, a gente pode ir nos temas mais técnicos e depois pensar os temas mais afetivos, né? Que eles Sim. também são não menos importantes. Mas, de cara, quando você falou, eu não pensei em alguém da música brasileira, mas pensei numa portuguesa viva que chama Maria João. Você deve conhecer, você Sim, deve. sim. A Maria João, para mim, é impressionante nesse quesito instrumental, né? De como ela usa o instrumento dela, como ela usa a voz, e como ela cria paisagens com a voz. Às vezes que eu fui nas performances dela, para mim foram experiências estéticas, quase sinestésicas, assim. De repente você está na África, de repente você está em Nova York, de repente você está, né, num povoadinho, de repente você sente a cor de um sentimento. Para mim, a Maria João realmente é uma pessoa que Olha, consegue expressar com a voz coisas muito preciosas, talvez mais abstratas, mas vai nesse lugar da voz como instrumento, né? Agora, claro, a gente tem cantoras e cantores na música brasileira que são. O Caetano Veloso é um absurdo, né? Eu fui no show agora do o meu coco, esse que está rodando agora, e eu uhum. desacreditei a idade que ele tem, como pode a pessoa ter aquela saúde vocal e como pode ser tão inteiro, né, no som que entrega, e a mesma inteireza na figura humana e na pessoa que consegue, rebolando com aquele requebradinho, abrir as brechas da sociedade, sacudir a cultura, sacudir os moralistas com, Ela é com o incrível. seu canto. Então, ele é um que a flexibilidade que ele tem na voz é muito bonita, né? A Mônica Salmazo é outro nome, assim, que eu escutei desde a adolescência, assim, sou muito fã, acho muito Não fala bonito. isso para ela que ela vai achar que você está chamando ela de velha, mas tudo bem, segue. Ah! Ela vai ficar nervosa se ouvir essa entrevista aqui, mas tudo bem, tudo bem. Vou mandar para ela, vou mandar para ela. Manda. Eu não a conheço, mas
O Luca Raeli, que é clarinetista, né? Eles Uhum. moravam no mesmo prédio. E uma época eu fiz aula com o Luca, e o Luca fez arranjos lá do disco dela, que eu amo os arranjos do Luca. E aí ele me confessou que eles estavam, como era, síndicos do prédio deles, os dois, a Mônica Salmazo e o Luca Raeli. Eu fui só Ela é imaginando. durona, super durona, a Mônica. Eu conheço o Eu estilo, não a durona, conheço. durona, durona. Mas, enfim, a Mônica também, né? É muito bonito a cor do instrumento dela, né? A cor da voz dela, o timbre dela. E é tão bonito ver, eu que fui acompanhando toda a trajetória, também como foi mudando esses coloridos, né? Enfim, todo o caminho que foi virando a voz dela. Mas, enfim, a gente tem um monte de timbres bonitos, né? E incríveis, né? Que fazem coisas lindas com a voz. O problema é que alguns que tiveram problemas de doença, né? Eu vou citar dois, né? Que tiveram doenças que e até abusavam até dos timbres, usavam até tons mais acima do que a própria voz. O Caetano foi sempre muito, ele sempre se preservou muito. Ele, nesse caso que você citou ele, eu também concordo, ele sempre preservou em tons sempre mais suaves para ele, os tons mais adequados, né? Ele nunca exagerava, ele poucas coisas, algumas coisas agudas, mas sem exagerar, né? E aí tem a questão da saúde também, né? Que ele se tratou e conseguiu não ter, né, nenhum problema. Eu estou falando dos outros dois grandes cantores, na minha opinião, que é o Gilberto Gil e o Milton Nascimento, né? Que hoje não conseguem mais a mesma performance em função de doenças, né? A corda Uhum. vocal, os dois, né? E Sim. o timbre do Milton Nascimento é um instrumento que nenhum americano conseguia identificar, né? De tom Uhum. agudo a tom grave, que ele conseguia fazer os dois, né? Naquela música Beatriz está lá tudo, né? Se você pegar, Sim. não é? E a gente tem uma linda escola de voz no Brasil, que são também os cantadores e as cantadoras, né? Sim. O Tião Carvalho, aí de São Paulo, né? Do Morro do Querosene, que puxa brincadeira de boi. O Tião, sem microfone, tapa tudo que é percussão que precisar, né? Impressionante, impressionante, Tião. E com essas melodias lindas, né? Das brincadeiras do Boi do Maranhão. Então, é muito precioso, realmente, tudo que a gente tem no Brasil, né? De voz. Então eu estou falando as coisas até mais intuitivas, né? Os que não se prepararam, quer dizer, não fizeram cursos de vocais, às vezes, né? E cada um tem uma questão sei lá, de educação, né, musical. Não são, a maioria é intuitivo mesmo, né? Os cantores já tem aquela da natureza, já beneficiou o sujeito que já tem aquele vozeirão natural, né? Enfim, Uhum. e aí o Brasil tem uma série de exemplos incríveis, né? Mas isso é para a sua aula de voz e clarineta que você vai dar em breve aqui. Mas vamos voltar a falar do disco Cria e vou começar a passear pelo disco, né? Agora é hora, você vai contar um pouquinho mais da sua história, você já está falando como professor aí, explicando que você está dando aula de clarinete, mas de volta a Florianópolis, né, onde você se criou. Chegou em Florianópolis com que idade, mais ou menos? Você estava em Cheguei Curitiba? com 9 anos. Eu vim 9 anos. pequenininha, e aí cresci aqui, adolescência aqui. Agora estou, inclusive, reencontrando aqui o meu passado. Está sendo muito feliz esse reencontro. Legal, muito bom. Então vamos ouvir duas, Torvelina e Carnaval. Fala um pouquinho dessas duas músicas que a gente ouviu agora na sequência, para começar a passear pelo disco Cria. Diga lá, fale um Sim. pouquinho. É, então, vou começar por Carnaval. Carnaval foi uma música que eu compus na Argentina. Eu estava fazendo um curso de criação e estava perdendo o Carnaval. E aí eu já não tinha ido para esse curso, tem todo ano, sempre no Carnaval. E eu há vários anos estava querendo ir, não ia para não perder o Carnaval. E aí fui, porque não queria também perder o curso, e no dia que começou o carnaval, começou a minha tristeza e um abatimento severo por estar perdendo o carnaval no Brasil, que eu gosto muito, né? E aí tinha uma criança, filha de um dos integrantes, tá, que estava fazendo, então era um curso de criação de várias linguagens, mas era para criação. Tinha bailarino, gente de circo, gente de teatro, um monte de coisa. E aí ela falou, não, mas por que você está triste? Eu falei, não, porque começou o carnaval. Mas o que é o carnaval?
E eu falei, não, o carnaval. Eu pensei, nossa, difícil explicar para uma criança da Argentina o que é o carnaval, o que eu estou perdendo, né? Que não tem essa relação afetiva que a gente tem, que não precisa. Uma criança do Brasil, ela vai vivendo, né? O meu filho eu tenho um filho de 5 anos, né? Que tem tudo a ver também com o disco. E ele foi em todos os carnavais, né? Ele não precisa de explicações, né? E aí essa música, ela é todinha explicando para essa criança o que é o carnaval. Então ela é uma resposta para essa criança. Eu fui compondo já com ela, assim, eu fui cantando os trechos para ela, e aí só um pedacinho final que eu terminei depois em casa, né? E Torvelina, que é a primeira música do disco, foi uma música feita para mim, por Paulinho Brandão, que é um poeta, compositor e meu companheiro. E ele faz músicas lindas, uma mais linda que a outra, e ele cisma de que eu não dou bola, não dou valor, não canto as músicas dele. Ele falou, vou fazer uma para você cantar, uma sobre você, para você gostar, para você cantar. E é mentira, praticamente intimou você a botar. Mas eu amo todas dele, dá vontade de fazer só um disco de coisas dele, realmente. É meu companheiro, sou muito suspeita, mas sou muito fã. Mas, enfim, essa música, essa é a história de Torvelina, e por isso ela inaugura também o disco, né? Legal. Então vamos ouvir Torvelina, na sequência Carnaval. Roda! Eu não ligo pra horário, sou irmã de passarinho e não vim pedir licença pra cantar. O canto que vim cantando tem destino viajeiro, dentro de qualquer momento partirá. Eu não ligo pra horário, sou irmã de passarinho e não vim pedir licença pra cantar. O canto que vim cantando tem destino viajeiro, dentro de qualquer momento partirá. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. No remanso da serpente trago meu bote certeiro e na baixa da corrente eu vou rodar. Se eu vou saindo agora, minha voz já vai na frente, pois quem tem amor de longe vai buscar. 7 versos na cabaça, 3 sementes na algibeira, quando der semana e meia eu vou plantar. Se eu vim brotar no verso, foi pra lá de meio mundo, porque lá tenho parente pra escutar. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, parou. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, parou. Não sirvo pra funcionária, Torvelina sem cabresto, no sopro do pé de vento eu vou montar. Sou irmã de passarinho com destino viajeiro, pois quem tem amor de longe vai buscar. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Moreninha corre pra rua, a poesia algeanda nua. Moreninha corre pra rua, a poesia algeanda nua. A terra se balanceia, a lua brinca, dança e alumeia. Pequena, hoje é carnaval, o povo sai na rua final, o dia em que o rei não manda e a banda toca até o final. O cortejo canta as marchinhas, ninguém mais lembra de andar na linha. O cortejo canta as marchinhas, até a madame hoje perde a linha. Com toda essa cantoria, o sol nem se lembra de raiar o dia.
Hoje é carnaval, o povo sai na rua afinal. O dia em que o rei não manda e a banda toca até o final. O dia em que o rei não manda e a banda toca até o final. Moreninha corre pra rua, a poesia hoje anda nua. Moreninha corre pra rua, a poesia hoje anda nua. A terra se balanceia, a lua brinca, dança e alumeia. Pequena, hoje é carnaval, o povo sai na rua final. O dia em que o rei não manda e a banda toca até o final. O dia em que o rei não manda e a banda toca até o final. Estamos de volta com a Eva Figueiredo, diretamente de Florianópolis. Aí eu estava perguntando para você fora do ar, tem o manezinho da ilha, né? Quem nasce em Florianópolis, ou quem vive em Florianópolis, e a mulher é a manezinha da ilha. É isso? Está correto? É Tá isso mesmo? certo. Eu achava que não tinha. Então você não nasceu exatamente, mas você é uma manezinha da ilha, podemos dizer assim. Me considero, e acho que Você Floripa me acolhe também dessa maneira. O cidadã. manezinho, ele já foi pejorativo, né? Eu acho que talvez... Porque por isso que eu pergunto com muito cuidado aí. Eu não sei se é Sim. pejorativo ou não. Não é, né? Mas eu acho que depois do Guga, que botou Florianópolis Consagrou, no mapa, né? O Guga aí, consagrou. virou um elogio. Muito bem. E aí teve um período que você estava contando, né? Que você falou rapidamente, que você sai daí para vir para São Paulo, né? E aí, o que muda, então? Aí tem uma coisa de mudança do som, de proposta, de tudo. E por que você saiu aí? Se você era, não sei, você era contratada da orquestra, não? Daí de Florianópolis. Você larga tudo e vai para São Paulo? É isso? Rompeu uma barreira aí? É isso mesmo? Sim. O que me aconteceu foi que aqui em Florianópolis não tem muitos clarinetistas. Assim, tem o estudo da clarineta está muito nas bandas militares, estão na aeronáutica, na polícia, nos bombeiros. E aí eu já fazia aula com um professor da aeronáutica que foi muito querido, queria que eu virasse sargenta música, eu nem sei se tem feminino, esse sim eu não sei se tem feminino. A manezinha já descobrimos, a sargenta, não sei, eu acho que sim também, por que não? Mas, enfim, eu não tinha pessoas para estudar. E tem um festival, tem 2 festivais muito importantes aqui nessa região. Tem o Festival de Itajaí, que acontece agora acabou de acontecer, e o Festival de Curitiba, que acontece todo janeiro. Então, eu ia nesses 2 festivais sedenta por estudar com novas professoras, professores. Eu estudei com o Gabriele Mirabassi, da Itália, uns 3 anos seguidos, fiz aula com ele. Enfim, mas era muito difícil para mim ter aula uma vez por ano com Mirabassi, depois do ano inteiro sem ninguém. Era esse tema que estava precisando realmente ter alguém para eu andar um pouco mais no instrumento, né? Que na época era muito foco esse desejo do instrumento, né? Uhum. Aí eu descobri isso, que tinha a ULM, que depois virou EMESP, né? Que davam aula de instrumento gratuito, tal. E aí eu fui para São Paulo, eu pensei, mas imagina, vai ter um monte de clarinetista fazendo, e tinha acho que tinha 2 vagas, porque no fim passou eu e um amigo meu, que era amigo dos festivais, né? Mas aí passei na prova da EMESP e fiquei para fazer
o conservatório, né, de clarinete, clarinete popular avançado. E aí foi isso que me levou para São Paulo, mas aí o curso durava 2 anos e eu acabei ficando 8, né, 8, 9, sei lá, foi de 2012 até... É que no final eu fiquei meio indo e vindo, não sabia se eu estava morando aí ou se eu estava morando aqui. Uhum. Mas aí o que fez eu ficar foi um grupo de teatro, chama Companhia do Tijolo. É um grupo que tem mais de 10 anos e eles têm um espetáculo sobre Garcia Lorca e a Guerra Civil Espanhola, outros sobre Paulo Freire, outros sobre Patativa e o último sobre Dom Helder Câmara. E aí eu entrei para essa companhia, sempre não atuando, eu não sou atriz, só tocando em cena, né? E aí fui ficando por conta desse trabalho, assim, né? Que ainda faço, ainda vou, ainda participo dessa companhia. Agora, em novembro, estamos aí no Sesc Piranga, dia 5 e 6 de novembro. Beleza. Então, essa foi a minha transição. E aí, como tu já apontou, realmente isso muda completamente as sonoridades, né? Em Florianópolis eu era muito mais acústica, sempre violão acústico, clarinete, sempre mais MPB, MPB clássica, digamos assim, né? Mais ligado a uma escola antiga, né? E hoje a gente, justo o mercado, né? Chamou de nova MPB, esses trabalhos como o da Maria Oda, Lued Luna, da Anélis Assunção, Luísa Toller, um monte de gente que é da nova geração, assim. E aí, para mim, realmente tinha que fazer um som que respondesse também um pouco às sonoridades que eu estava vivendo, né? Então, não fazia mais sentido tanta delicadeza, não fazia mais sentido tanto não ter ruído, não ter guitarra, não ter outra instrumentação, assim, para mim foi mudando um pouco, assim, né? Eu acho que o disco acaba carregando um pouquinho dos dois, assim, um pouco do que sou eu e essa trajetória em Floripa, né? Mas também com o convite a novos ruídos, né? A novas ou novas sonoridades mesmo, que dialogam mais com São Paulo. Um amigo meu de infância, o João, eu tinha pensado muitos sentidos de cria, né? Sempre que me perguntam pelo nome, eu falo, não, cria tem a ver com criar mundos, com criar canção, com criar o meu filho que estava nascendo nessa época, tem a ver com Nasceu em São Paulo ou nasceu aí em Floripa? Nasceu em São Paulo, ele nasceu em Tá São vendo? Paulo. O paulistano. Nasceu em casa, nasceu na Fradique Coutinho, entre a Teodoro e a Cardeal. Esse é São Opa! Paulo mesmo. Ele fala meu, né? Mesmo que você mude de lugar, ele vai começar a falar meu, ô meu. Pois eu tinha muita expectativa dele pegar sotaque aqui em Floripa na escola, e ele não pegou, ele realmente tem mais sotaque de São Paulo do que sotaque de Floripa. Mas, enfim, fui atravessada, assim, né? E aí essa influência que você falou não só na cidade, também o som da cidade, as pessoas com as quais você conviveu, que trazem também a influência de um som que tem mais urbano, né? Vanguarda paulistana, por exemplo, dos anos 80, muito forte, né? E as pessoas todas que eu acho que você conviveu, que também traz essa influência, como você falou. Eu nem classifico muito como nova MPB, mas se você quiser essa classificação, tudo bem, né? Porque eu acho que tudo é música brasileira em várias épocas, nova geração, né? Por isso ele chamou nova MPB, mas também essa muito influenciada pelo som, né? A Anélis Assunção, filha do Itamar, e outras tantas figuras ligadas, né, a esse movimento dos anos 80 aqui em São Paulo, muito forte, né? E você, em alguns momentos, mostra isso no disco, claramente, com muita clareza, para mim, pelo menos, né? Sou daqui, para mim, eu percebo isso com muita clareza, né? Não sei se... deve ser a própria influência que você falou, tem a ver com esse período passado em São Paulo, né? Não tem como, né? Sim, esse meu amigo falou assim, cria nesse sentido que você está querendo dizer, você está me contando, mas é cria de São Paulo também, né? Eu falei, olha, não tinha pensado nisso, e realmente em algum lugar é cria de São Paulo. E esse meu amigo, apesar da gente ter crescido junto em Floripa, os anos que eu passei em São Paulo, ele passou no Recife. Então ele consegue identificar assim, né? Alguém de fora tem clareza, ou alguém que, como eu, assim, que estou ouvindo, né, o teu trabalho, mas eu não gosto de classificar nada, porque as influências são muitas, né? Então
Sim. Mas você percebe lá e acolá alguma coisa que você apreende para o seu próprio som natural. Isso aí são as referências, né, e tudo mais. Vamos ouvir mais duas? Está na hora de ouvir mais duas? Vamos. E Ré, né? E Ré e Coração Vagabundo, que você pegou aí do Caetano Veloso. Queria saber por que você escolheu essa também, o E Ré e o Coração Vagabundo. Fale um pouquinho dessas duas. Então, Ré tem a ver com essa parte de criar criança, criar menino. Meu filho, logo que nasceu, ele chorava Ré, dessa maneira. Foi esse chorinho durou assim, só as primeiras semanas, Ré. Aí ele virou até o Ré, o apelido, assim, nesse primeiro momento. E aí... Qual que é o nome dele, para a gente... É Luiz Sebastião, ele gravou o coro de Torvelina. O Luiz, eu insisti muito para ele participar, ele sabia cantar todas, mas ele não quis gravar muitas, assim. Mas, enfim. E aí eu comecei a compor junto com ele. A letra vem do choro dele, eu ia continuando o texto que ele me dava. Então, é relevante, tum-tum, é retumbante, é resposta, é relíquia, é relógio, é responsa, é reinado, é respiro, é rebolado, é real, é redobrado, é religioso, Então, ia contando um pouco daquele momento da maternidade, mas com o texto dele. Eu brinco que é a nossa primeira parceria juntos, assim, a nossa... Você acreditou, porque mais tarde ele vai cobrar os direitos. Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio aí. E aí o Coração Vagabundo, única, assim, tirando lá no fim do disco, tem também Dona Fia, de Roque Ferreira, né? Isso. E o Coração Vagabundo e Dona Fia são as únicas duas que são de autores consagrados, assim, né? Que não são minhas e não são dos meus, eu chamo autores irmãos, assim, né? Porque é a turma que está ali bem pertinho, fazendo música junto, pensando junto e desejando o mesmo mundo, digamos assim, né? E aí, Coração Vagabundo, bom, eu acho que o texto todo de Coração Vagabundo já acaba me revelando sobre o meu coração vagabundo. E aí tá dito lá, tá dito no som sobre Coração Vagabundo. E foi... Podemos escutar. Não, mas pode falar, se você quer acrescentar alguma coisa. Não quero cortar, não. Fale aí, diga aí. E você ouviu isso aí quando você era pequena, porque você é o disco Tropicália, né? Lá para trás, né? Sim, eu escutei muito todo esse repertório de Caetano, Gil, Chico, Gal, Bethânia, eu realmente escutei muito, e ainda por cima, eu escutava no disco mesmo, né? Eu tinha disco em casa e... Você está falando, o pessoal que está ouvindo, é vinil que ela está falando. Hoje fala vinil. O povo fala vinil, mas era disco. A gente falava LP, tá? Era disco antigo. Tá bom. O pessoal já entendeu, claro. E aí eu estudei aqui em Floripa, na escola técnica, e fazia muita greve, né? Escola pública fazia muita greve. E aí eu lembro de, nas greves, escutar, eu passava o dia inteiro escutando, né? E aquela coisa, aquele outro jeito, né? De escutar música, que você põe um lado, né? Fica ali do lado mesmo, escutando, que logo você vai ter que virar o outro lado, né? Você escuta com atenção, né? Você não escuta e vai fazer outras coisas. E numa idade que a gente não... Né? Que eu tive, enfim, o privilégio de não precisar trabalhar, de não precisar correr atrás da vida, né? Eu realmente tinha esse tempo para escutar também. Então, eu escutei muito. Realmente, Caetano entrou aí, né, nessa fase da vida. E aí tem tudo a ver, por isso você escolheu para o seu primeiro trabalho uma referência da sua vida, não é isso? Ré, que é o seu filho, e depois o Caetano Veloso, a sua referência. Então, vamos ouvir Ré e Coração Vagabundo. Roda! É relevante, tum-dum, é retumbante, tum-dum, é resposta, é ré, é relíquia, é relógio, é responsa, é reinado, é respiro, é rebolado, é real, é redobrado, é religioso.
religioso, é ré. É renitente, tum-dum, é remeleixo, tum-dum, é remédio, é ré. É recente, é rechonchudo, é rebuliço, é resguardo, é relutante, é relampejo, é receio, é resmungado, é o rebento, é ré. É reinado, é respiro, é rebolado, é ré. É real, é redobrado, é religioso, é ré. É renitente, tum-dum, é remeleixo, tum-dum, é remédio, é ré. É recente, é rechonchudo, é rebuliço, é. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Estamos de volta com Eva Figueiredo, diretamente de Florianópolis. Ela que nasceu em Curitiba, foi em Florianópolis, cresceu, depois foi para São Paulo e voltou para Florianópolis. Toda essa história. E agora eu queria saber também que você está falando que está para voltar, vir para São Paulo, né? E vai lançar naturalmente o disco, né? O Cria vai aproveitar o momento que você vai estar aqui Sim. para outros projetos, vai aproveitar para lançar o disco também, né? Está previsto isso? Sim, com certeza, né? Eu fiz o lançamento aqui em Floripa, foi muito legal, encheu a casa, o povo cantava junto, foi Ai, uma que bom. surpresa feliz, assim, eu estava desejando um lançamento assim, mas realmente superou minhas expectativas. Aí lancei em Itajaí, também foi muito legal, um palcão bacana que montaram do lado do conservatório lá, para um evento que chama FIM, que é uma feira de música, como assim em São Paulo, mas é aqui do Sul.
E aí eu lancei nessa ocasião. E aí em São Paulo eu estou vendendo. O Sesc ele está com uma demanda ainda da pandemia, né? De agenda, então não está fácil. Eu confesso que não está fácil. Não, mas isso é natural. Isso é natural que nos remete a uma outra pergunta também. Natural porque ficou represado, né? Todo esse tempo aí de pandemia, que ainda estamos nessa transição, né? Mas esse tempo parado, isolado, muita gente lançou, produziu discos, músicas e quer lançar agora em shows, né? Até para recuperar o tempo e a grana perdida, obviamente, né? Sim. Então a demanda é muito grande. Você se virou dando aula esse período? Porque para muita gente foi dramático, né? Muita gente, né? Foi bem, o primeiro momento foi assustador, né? Que a Sim. agenda inteira sumiu, né? Eu tinha muita agenda em São Paulo com essa com a Companhia do Tijolo, mais show, também espetáculo e tal. Mas o que aconteceu comigo foi que eu tinha recém passado no mestrado em música, que antes era uma linha de pesquisa que a gente chamava composição, e depois virou processos criativos, para justo abarcar mais tipos de composição, digamos assim. Então, eu tinha uma raridade, que é uma bolsa de pesquisa, né, para estudar. Então, eu fiquei, no fim, casou exatamente os anos mais duros da pandemia junto com o meu mestrado. Então, eu consegui, na verdade, fazer o mestrado de maneira tranquila, assim, né? Mas sim, sempre dando aula de canto, dando aula de clarineta e Daí, né? fazendo Daí de Floripa, porque você já daqui, voltou, você saiu de São Paulo, voltou por isso. causa do mestrado. Então tinha uma E bolsa e isso. fazendo lives, né? Todos os artistas viraram essa interface do vídeo, né? Cheguei a fazer shows privados no Zoom, que foram muito importantes, muito bonitos, assim. Cada coisa no seu momento, assim. A gente estava sedento também por algum tipo de troca, né? Para o Claro. artista foi muito duro, essa percepção da partilha do sensível, né? Da gente sentir que precisa realmente estar junto, né? De que não é de que o disco é um lembrete para a gente estar junto, né? No disco a gente não está junto de verdade, a gente se encontra no show, né? Pois é. Então, eu Não, acho que a mas foi. pandemia escancarou isso, né? E aquela coisa de a gente não imaginava, né? O tempo todo, esse tempo, né? Que foi. E ainda tem muita gente que ainda não está voltando totalmente, né? Ainda com muita cautela nesse momento, mas já os shows já estão acontecendo aqui em São Paulo direto. E o Sesc, que tem uma demanda gigantesca, lá não está dando conta também de programar todo mundo que tinha disco. Exatamente. Até quem fez disco no próprio selo Sesc ainda não tem espaço para fazer por conta dessa, né, ficou muito preso, muito represado mesmo. Sim. Essa demanda ainda é muito grande. Todo mundo produziu muito, né, durante esse período. Uhum. Tem gente que não fez nada também, porque ficou debilitado do ponto de vista de saúde mental, né? Muitos casos Sim. aconteceram também. Foi A gente muito fala como duro, se né? todo mundo, Sim. às vezes a gente fala, eu mesmo cometo esse engano aqui, que se deu tudo, que as pessoas foram muito criativas, produziram também, não é bem assim. É uma parte dessa realidade e Sim. outra muito cruel, que gente que mudou de ramo, né? Largou o Sim. trabalho, largou o violão, lavou o instrumento, mudou de ramo, virou Uber, outro começou, né? E agora alguns estão retomando, outros que não querem mais saber também, porque não conseguiram segurar a onda. Então, foi um tempo Sim. muito grande, né? E você foi É. privilegiada nesse ponto, porque pôde estudar na sua área, que é estudo, né? Quer dizer, dá para ficar isolado e poder trabalhar, desenvolver o seu trabalho, né? Que Sim. uma coisa muito. Você soube de casos assim que você poderia contar de tantos músicos aí que sofreram desse período, que Acho dramático? que 100% sofreu, acho que cada um à sua maneira, cada É um isso, cada um foi parece do. que, né, porque esse tema da saúde mental é realmente muito forte, Pois né? é. Eu acho que cada um endoidou no seu momento, assim, né? Eu desconhecia, eu nunca nem tinha feito terapia na vida até antes da pandemia. É mesmo? E aí, depois da pandemia, comecei a fazer, não larguei mais, mas foi um tema muito difícil, né, para todo mundo. Que bom que a gente, enfim, que eu possa acessar esse tipo de resgate, né?
Mas sim, tiveram músicos que realmente trocaram de profissão ou se endividaram muito, né? Tem várias histórias Pois é, muito porque tinha que difíceis, né? sustentar. Outros teve um movimento de saída dos centros urbanos, né, para voltar para os seus Sim, redutos, né, a pessoa que não conseguia mais, porque está sozinho, isolado. O que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá para Recife, que tem a minha família. O cara voltou, né? sim. Aconteceu muito isso também, esses movimentos de saída, também mesmo que mora aqui em São Paulo, ir para o interior, muita coisa, né? Ainda daqui a um tempo a gente vai fazer um estudo mais preciso desse momento que a gente está Sim. passando ainda, né? Estamos passando ainda, Uhum. né? Porque tem muita coisa. Gente que produziu muito por ser hiperativo mesmo, né? Eu falo sempre, eu estou citando aí o maior recorde é o Chico César, fez 100 músicas nesse período aí. Não, O e cara gravou um monte de discos. O Chico César, ele foi para a França, ele foi para o Uruguai, ele gravou lá, depois gravou. Porque não, eu tô eu falando só cheguei de a chamar composição, é só composição. o Imagina meu em produzir. sonho, o meu sonho era que o Chico gravasse comigo o Carnaval. Uhum. E, eu o conheço pessoalmente, enfim, ele era vizinho do último lugar que eu morei lá, então eu fui tomar café da tarde com ele, mostrei minhas músicas para ele e tal. E só que ele falou, Eva, eu não consigo gravar o carnaval, porque eu vou lançar. Ele me contou a lista de coisas, de Então, shows e discos. Eu falei, não, tá bem, eu entendo, então mas você é testemunha dessa loucura aqui. Ele sim, cabe naquele grupo dos hiperativos mesmo. Ele produziu bastante. Mas ele contou aqui, em 2 entrevistas pelo menos, que fazia isso por conta da cabeça mesmo, para não pirar, para sim, não ficar, ó vida, ó azar, pô, que desgraça e tal. Vamos fazer, vamos produzir. Ligou para caras que ele nunca tinha tido parceria para fazer. O cara mandava música, ele mandava letra, ele mandava música, outro mandava letra, e assim vamos, foi produzindo, né? É um sim. típico, é uma reação, né, dele interessante. E outros tiveram reação ao contrário, ficaram embutidos, ficaram parados, enfim, cada um de um jeito, né? O Sim. importante é estar com a saúde mental, porque depois, né, depois de tudo isso, a gente tem que superar esse momento tão complicado, né? Vamos ouvir mais 2? Hein, Eva? Vamos nessa? Vamos Agora o nessa. samba da Utopia, que legal, do Jonathan Silva que teve aqui, grande Jonathan Silva. Aliás, a gente lançou aqui na rádio essa música aqui, é impressionante que ela tocou, viu? Porque quando ele lançou, ele fez ao vivo aqui na rádio com a gente, e depois teve uma gravação na sequência com a Selmar, né? Que também tocou direto e reto e o público aqui, os ouvintes pediam, era a música pedida, sabe aquela música que o pessoal ouve, toca de novo e tal. Aí a gente não saiu da programação e toca ainda hoje na programação, né? É impressionante a trajetória dessa música do Jonathan Silva, né? Você escolheu, então, Samba da Utopia e Janela. Então, fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir, na sequência. Sim. Bom, o Jonathan, ele é meu companheiro lá na Companhia do Tijolo, né? A Isso, gente é companheiros de música lá. E aí, Samba da Utopia é uma encomenda para o espetáculo Ledores do Breu, que fala do analfabetismo. E aí, eis que eu recebo um WhatsApp, assim, o Dinho pediu, o Dinho, que é o ator que faz esse espetáculo, uma música nova para substituir uma que usava, que era do Gonzaguinha, Palavras, sabe? Com Uhum, tempo ruim, todo mundo também dá bom dia, alguma coisa assim. isso. Ah, é Samba da Utopia. Então tá, então vamos lá gravar. E a gente recebeu a música e já foi para o estúdio descobrir como ia gravar. Eu acho que eu até nem canto nessa. Eu acho que eu fiz gravei um clarinete, gravei umas linhas de clarinete e tal e foi para o espetáculo. Aí a Selmar amou, né, a música e chamou o O Jonathan, ou o Jonathan Jonathan. chamou, o Jonathan que chamou a Selmar, né, e chamaram a gente para fazer coro, daí chamaram a companhia inteira. Então, nessa gravação da Selmar, eu estou fazendo coro, estou fazendo a voz Então ali do você já coro. apareceu na rádio direto nos vídeos do E programa aqui volta, do e Jonathan. volta e meia algum amigo, conhecido, não para de me mandar. É você lá no coro da CAE? Sou eu. Tal. Sempre alguém pergunta. E foi impressionante mesmo, né? Ela A rodou o trajetória. mundo, assim. A gente recebia versão em italiano, versão em francês, gente que ouviu, gente de militância de outras partes do mundo ouvindo a canção, né?
E foi muito significativo porque ela foi gravada no período pré-eleitoral de 2018, né? Quando Sim, estava senhora. a disputa entre Haddad e a Coisa O feita lá. inominável, É, isso. então, nesse momento, essa música ela fazia a função de oração, né, Sim, para é o que eu estou gente. falando aqui. Na rádio o pessoal pedia que era aquelas músicas, coloca como música manifesto, seria isso. Mas é música editorial, sabe? Às vezes eu falo assim, a gente não precisa nem falar nada aqui na rádio, só tocar a música para ver o que, né? E tem esse tipo de música que é o samba da utopia, editorial mesmo. Fala tudo que a gente gostaria de ter falado numa canção, né? E aí eu falei, nossa, agora a gente vai entrar de novo em período eleitoral e a gente ainda precisa dela, a gente precisa de novo dessa canção, né? Então, claro, eu pedi para o Jonathan, me comuniquei com a Selmar também, mandei a versão para ela ouviu, todos de acordo, assim, porque tinha também um respeito, né, à versão anterior. E aí convidei Ju Strassacapa, que é da banda Francisco Elombre, né? Que agora chama Lazuli. Lazuli, exatamente. E lançou outros hinos, né? Porque Triste Locomar é um hino também, que também veio numa forma de oração para milhares de mulheres de diversas idades, né? Com esse canto de um homem não me define, minha casa não me define, né? Realmente é uma outra oração, né? Profana, de militância também, mais ligada ao feminismo. E a voz, Ju, eu conheci fazendo uma outra produção que eu estava gravando clarinete, num trabalho chamado Birim Trio, que é um trio muito legal, da turma bem jovem, e ela estava dirigindo, e aí toda vez que eu encontrei Ju, eu apaixonei na voz, assim, falei, gente, mas esse timbre é muito forte, tem uma coisa muito bonita. E aí, desde o começo, eu pensava, não, tem que ser, vamos fazer essa junto, vamos gravar essa oração com essa voz, assim, né? E ainda bem, Ju topou e fomos para o estúdio aí fazer essa versão que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Isso. E Janela... Isso, vamos lá. Janela tem uma história muito singela, muito simples, que é meu sobrinho e afilhado perdeu o dente, primeiro dente que caiu... E aí meu irmão me mandou foto, tal, e eu me emocionei muito e saí já gravando. Lembro que eu estava no caminho para o metrô e saí gravando já no WhatsApp direto. Essa janela ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, meu sobrinho é o mais novo banguela. Então saiu toda de uma vez, e ela é a única música que é dedicada ao público infantil, né? De todo o disco. E aí eu chamei uma turma da pesada, que é Mundo Aflora. Nossa, esse duo, eu não sei se eles já tiveram aí, mas... a Flora Popovic, claro. Tem que estar. Essa dupla, eles tratam a infância, os temas da infância e toda a música deles eles são preciosos, né? E aí foi um dos dias mais legais de gravação, porque eles chegaram no estúdio e a faixa ganhou, assim, a faixa explodiu na mão deles, assim, eles realmente fizeram coisas muito lindas, assim, no momento do estúdio. Então podemos ouvir. Claro, vamos nessa. Samba da Utopia, do Jonathan Silva, e na sequência, A Janela, da Eva, com o pessoal da Flora Popovic, o Ângelo, né? Ângelo Mundi, né? Que Ângelo Mundi. Do Mundo Aflora, que participam dessa gravação. Vamos ouvir, então. Roda! Eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, eu vou escrever num
cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá e vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá e vamos pra rua gritar a palavra utopia. Pegue o tambor e o ganzá e vamos pra rua gritar a palavra utopia. A palavra utopia. A palavra utopia. A palavra utopia. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra. Já não cheira leite, já não é um drama. Essa janela, ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, todo seu sorriso mostra ela. Essa janela, ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, olho no espelho e lembro dela. Já não cheira leite, já não é um drama, cheio de euforia, bota o seu pijama, com seu prêmio em mãos, corre pra cama. Essa janela, ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, olho no espelho e lembro dela. Teu sorriso discute não um segredo, Acho que virou foi um menino hoje cedo. Todo esse vazio e aperreio que te dá muito não perdurará. Te enche de graça e não dá pra disfarçar, um novo buraco pra olhar. Essa janela, ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, meu sobrinho é o mais novo. meu sobrinho é mais novo. Meu sobrinho é o mais novo, Banguela.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta com Eva Figueiredo. Eva Figueiredo, cantora, compositora, clarinetista, nasceu em Curitiba, morou em Florianópolis, morou em São Paulo, voltou para Florianópolis, está lançando o primeiro trabalho, chama-se Cria, primeiro trabalho. Mas ela já está na área aí há mais, pelo menos 15 anos ou mais, né? Na estrada, trabalhando com muita gente, e agora resolveu finalmente fazer o seu próprio trabalho. Ela deu vontade, né, de se expressar também, né? Não só tocar para os outros, tem que tocar o seu próprio trabalho. E aí você não falou dessa bolsa que você está fazendo aí, esse estudo aí em Florianópolis, do que se trata? Sabe que você deu aula para a gente aí da voz e a clarineta? Então eu quero saber como é que é esse trabalho acadêmico aí. Dá para contar alguma coisa? Sim, dá para contar, até porque acho que nesse momento eu consegui ainda bem misturar a figura artística com a figura da pesquisadora. Para mim eram sempre dois universos apartados, né? Assim, inclusive eu demorei muito, eu terminei a graduação em 2012 ou 2013, eu terminei a graduação e fui para São Paulo, né? E já na época os professores me convidaram, não, porque você não segue, faz mestrado, tem, né, procura esse caminho e tal. Eu falava, não, eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Era um tal de sede de mundo, assim, mundo artístico, né? E agora o retorno, eu voltei justo sabendo que se abria uma brecha dentro da academia para os artistas e as artistas, né? Que é essa pesquisa artística, né? De repente a gente pode ir lá dentro pensar os próprios trabalhos, né? Pensar ou criar dentro da academia, né? Então, uma coisa que dentro do design, da arquitetura, da dança, eu acho que já tem lugares mais estabelecidos com essas figuras, não é tanta novidade, mas dentro da música é uma área bem recente, assim, tem um grupo na Bélgica, Instituto Orfeu chama, que pensa muito isso, tem uma turma em Aveiro, em Portugal, que está pensando a pesquisa artística com muito afinco, e alguns Uma pequenos... coisa que quebra um pouco o tabu da academia, do estudo acadêmico mais ortodoxo, seria, né? Está quebrando um pouco isso, é isso? Exatamente, é para a gente poder não precisar ser ou só teoria ou só prática, eu acho que Entendi. essa é a principal linha que quebra, né? E aí eu resolvi olhar, então, dentro da academia para o meu processo lá com a Companhia do Tijolo, com a música de cena. Então, eu pesquisei, já acabei mestrado, já sou mestra, então eu pesquisei a música de cena do espetáculo que a gente fez sobre Dom Helder Câmara, né, que foi um bispo tido como comunista, né, mas nada mais fazia do que pregava as palavras da Bíblia, mas, como eu posso dizer, um cristão de verdade, assim como o padre Júlio Lancelotti, que tem também, Exato. né? Então... Dom Helder foi boicotado pelo regime militar porque ele foi para ser indicado no Prêmio Nobel da Paz. Ele Essa foi história indicado 3 vezes ao Nobel da Paz. E os caras boicotaram ele, todo mundo aqui no governo precisa ter um processo e tal, ele foi boicotado, é um negócio absurdo, assim. Nós poderíamos ter tido um prêmio Nobel, né, com o Dom Helder, um cara incrível. Eu tive a chance de entrevistá-lo também, então outra dica que eu... velho, né? Mas eu tive essa oportunidade. O cara era muito interessante mesmo. Então, agora essa coisa, você vê que o regime está cortando, né, todas as possibilidades, inviabilizando, né, o nome dele para ser indicado, né? Coisa muito louca. Você sabe muito bem que você estudou, né, Dom Helder, melhor que eu, aí sabe tudo da história dele. Não é? E curiosamente, antes de entrar no processo, eu não sabia nada, porque eu tenho 36 anos, né? E a minha geração desconhece Dom Helder Câmara, né? Isso. Foi a figura, foi mais famoso que Pelé, né? Ele era famoso mundialmente, né? Então, é muito bonito esse trabalho que os grupos de teatro, os teatros de grupo, né, fazem de resgatar figuras importantes da memória e da construção, né, cultural, política e afetiva, né, do país, que eles, né, a gente pega e põe de novo. E justo foi muito maluco, porque quando a gente começa o processo de Dom Helder, Dilma ainda estava no poder antes de ser empichada, né? E a gente atravessou o processo, a gente começa a falar dos integralistas lá
durante o espetáculo, e de repente todo esse cenário do Dom Helder, que tinha um caráter anacrônico, histórico, né? Parecia uma peça falando da história, de repente essa história infelizmente revive, e a gente teve os integralistas, acho que atacando o Porta dos Fundos, alguma coisa assim, teve isso que tem. a história estapafúrdia. Nada mais é que o pessoal fascista que está aí firme e forte nesse momento, né? Triste do país, né? E aí você vai contar a história do cara que foi boicotado, você está contando uma história do Brasil hoje, que o Padre Júlio é boicotado também, por que não dizer, sim, né? Muito, sim. entre outros. Né? Exatamente. E aí o meu estudo tem a ver com como construir essa grande composição, porque é um espetáculo de 3 horas, então como que você pensa uma composição de 3 horas, né? Uma sonoridade de 3 horas, né? E que mistura, no caso do espetáculo, tem a Missa Luba, que é uma missa europeia feita também com os cantos do Congo, né? Do povo Luba do Congo. Tem canções do Jonathan, um monte de canções do Jonathan. Como que você mistura Mozart, Jonathan, Missa Luba e faz uma coisa coerente, interessante? Brasileira, né? Que tem as coisas de matriz africana, juntar tudo isso, tem tudo a ver. Quem falava muito da Missa Luba era o saudoso querido amigo maestro Martinho Lutero, criador do coro Luther King, que ele vinha aqui, ele contou a história toda de como é que ele apresentava a Missa Luba também. Era um grande mestre também, né? Entendia muito desse assunto aí, a gente aprendeu muito com ele também. Trouxemos aqui na rádio também. Outra grande aula aqui na rádio também. Que bacana. E foi embora durante a pandemia aí, né? Nesse começo, em março de 2020, infelizmente. Mas vamos mudar de assunto, senão eu vou ficar triste aqui. Vamos mudar de assunto. Vamos ouvir mais duas? Pronto. A gente começa a tocar mais música e a gente... Né? A música também serve para isso, como diz o Maurício Pereira. Música serve para isso. Ele e o André Abujamra escreveram uma música que fala isso, né? Música serve para isso, entre outras coisas, né? Aliás, você acredita nisso mesmo, na música como estudiosa que é, como terapia, como cura? Como você vê a música assim, na mudança da... Isso você deve ter estudado também já, mas por isso que eu estou perguntando. Não sei se eu estudei, mas no meu estudo afetivo, assim, no meu estudo de estar na terra com a música, né? Eu sinto que a música, ela vai, pelo menos a minha música, a música dos meus, assim, né? Vão para ir achando brechas, né? Brechas nas estruturas, uma brecha que sacuda, uma brecha que faça brotar, né? Tem aquele poema do Carlos Drummond, da rosa que brota do asfalto, assim, né? É murcha, é feia, mas é uma rosa, ainda é uma flor, né? Eu acho que a música que eu faço e com os meus, assim, tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma utopia mesmo para a gente... Eu tive pensando muito, assim, enquanto eu estava aqui, Floripa é uma cidade pequena, né? Uma ilha, né? E no dia do lançamento do show, eu reparei que tinha um médico de família que eu conhecia e sabia que o médico de família fazia o trabalho no Morro dos Cavalos, que é uma aldeia guarani. Reparei que tinha uma outra fisioterapeuta que eu sei que faz um trabalho lá na Lagoa de dar curso gratuito de yoga. Vi algumas figuras e falei, gente, esse é um papel aí da música. Ela também dá arcabouço poético para também o resto dos militantes poderem seguir os seus dias, né? A gente dá também uma bagagem poética para embalar as nossas utopias, né? Para a gente conseguir junto ter espaço de poesia, porque a luta, ela é cotidiana, ela é muito dura, né? A gente tem que ter respiros, né? E eu espero que minha música sirva desse respiro aos que estão na batalha todo dia, né? Um médico de família, imagina as enfermeiras que passaram pela pandemia, né? Então, o máximo que eu posso fazer para elas é fazer a minha música, né? E espero que sirva, né? De acalanto ou de esperança, né? Serve, né? E já tem estudos científicos mostrando que isso de forma mais clara, né? Mais efetiva. Que às vezes a gente fala de forma assim meio abstrata, não, ela serve, ela é terapia, ela cura e tal, mas aí tem os que vão lá cientificamente que comprovam, né? E para determinadas doenças como ela ajuda. O caso do Alzheimer é claro, né? O que a música pode fazer, né?
pela ajudar a pessoa a passar por esse momento, né? Ajuda muito, né? Enfim, tem vários estudos aí científicos, né, que falam. Mas a sua visão também é muito curiosa sobre isso. Que é uma missão de quem faz música, né? Ter essa visão também, né? Não só de conforto, de alegria, ou né? De passar os sentimentos, mas também ter essa função social, como você colocou bem aí. Vamos ouvir mais duas? Coração Financiado, do Jonathan Silva também, né? E a Canção Primeira, é isso mesmo. Coração Financiado e Canção Primeira. Fala um pouquinho dessas duas. Então, Coração Financiado é uma daquelas que acaba trazendo as novas estéticas, assim, talvez ela seja uma das poucas que destoa, assim, né, da instrumentação, né, e traz outras sonoridades, mais os efeitos, né, e sons manipulados já no estúdio, né. O Jonathan sempre é categórico, assim, né, e não sei, ele consegue com muita classe trazer as canções, e essa é uma poesia de Silmara Franco, e aí a música é do Jonathan. E curiosamente ele acabou de lançar o disco e lançou ela, daí ele me pediu, ele falou, Eva, eu acho que eu vou lançar aquela lá também, tudo bem? Eu falei, claro, a música é sua, pelo amor de Deus, eu vou lançar lá, mas vai ser duas versões, tá linda a versão do disco do Jonathan também, quem que ouvir. E Canção Primeira foi a primeira música que eu compus, realmente foi a canção, o título entrega a verdade. Entrega a verdade. Quantos anos você tinha? Já faz tempo. Não faz tanto tempo não, porque eu não me reconhecia tanto nessa figura da compositora, da criadora. Ainda hoje, para mim, é compositora, para mim que parece que é outra figura, assim, eu componho várias canções, mas parece que ainda me reconheço mais nesse lugar da intérprete, cantora, clarinetista e tal. E aí foi nesse curso de criação que eu tinha feito na Argentina, 2016 ou 15, deve ter sido 2015, 2016. E era um curso para isso, para criar, né? E aí esse foi o resultado do curso, né? E foi essa canção, eu só fui lá e fiz só essa canção, né? Então foi a canção, por isso que no final, puxa, também tem uma seção que tem uma sonoridade mais de tango, assim, né? E curiosamente nessa faixa, quem toca sanfona, que é Nanda Guedes, que é uma super. A Nanda Guedes é outra figura que tem que vir aqui no programa. Que ela é de Ceará, ela tem o trabalho autoral dela, é uma super sanfoneira, mas ela toca bateria no meu disco inteiro. Então, ela é baterista, sanfoneira, guitarrista, cantora. Nanda é um sem fim de talentos. Então, tem aí a sanfona da Nanda no Canção Primeira, que é um pouco mais pro tango, né? No final do disco. E Você estava na Argentina, é óbvio que você ia fazer um tango. tem nem tão óbvio assim, nem tão óbvio assim, mas tudo bem. Puxa para um Piazzolla. E quem dirigiu o disco inteiro chama Guilherme Café. Sim, não sei se você conhece o Café. Claro. O Café é um super músico, né? E ele que trouxe todas essas sonoridades, assim, né? É muito bonito como o Café, um diretor daqueles que ouve, não sei, ele consegue traduzir tudo porque eu tinha várias sonoridades na cabeça, várias ideias, mas quem botou a mão na massa mesmo das linhas musicais, quem criou as linhas da guitarra, as linhas do violão, a linha da sanfona, quem imaginou tudo isso foi o Café, claro, um trabalho conjunto em diálogo comigo, né? Então, eu sou a diretora artística do disco, mas a direção musical dele foi muito preciosa. Assim, esse disco é muito cria do Café também, né? Eu já falei para ele, olha, a gente tem um filho juntos, né? Esse filho aí ele é teu também. E essa canção Então, primeira é só sua, não? É só minha, só minha. Só sua. Letra e música. Então vamos ouvir então Coração Financiado, do Jonathan Silva, com a poesia da Silmara Franco, né? E depois Canção Primeira, da Eva Figueiredo, desse disco Cria, que a gente está passeando por ele aqui, nessas duas faixas. Vamos ouvir então agora. Roda! Comprou um coração financiado em suaves pulsações. Foi uma loucura, pagou com juras e nem assim quitou a dúvida.
coração financiado em suaves pulsações. Foi uma loucura, pagou com juras e nem assim quitou a dúvida. Comprou um coração financiado em suaves pulsações. Foi uma loucura, pagou com juros e nem assim quitou a dúvida. É tanta dor que suas mãos já não podem sustentar. Se eu pudesse cuidar do seu pranto, eu cuidava mais. Vai, não olha para trás, confia no destino que te leva e traz. Tempo estancado, milagre a terra espera a dor e os pais. O que carrego nas mãos já não se fabrica mais. Com os dedos tocando invisível, o tempo anda pra trás. Eu vi a curva que ele faz, toda a sua concretude se desfaz. Céus, carnavais, mil verdades, um rio, divindade, azuis temporais. Pisa bem forte no chão do seu lugar. Fala se volta ou não, se é pra já. Pisa bem forte no chão do seu lugar. Fala se volta ou não, se é pra já. De volta com a Eva Figueiredo. Eva Figueiredo. Aí tem uns temas aqui que até curiosos, né? O futebolista, né? Eu quero que você fale daqui a pouco sobre o futebolista e as últimas canções que a gente vai ouvir do disco aqui, né? E esse projeto, já aproveitando aqui, ele está nas plataformas digitais, naturalmente, né? Você já lançou, tá todas as plataformas digitais, certo? E você pretende vir para São Paulo, você vai estar em novembro aqui com a Companhia do Tijolo, mas você vai lançar o seu disco aqui também, está vendo espaços e tal. Conta aí como é que está o encaminhamento aí do CRIA aqui para a gente ver ao vivo aqui em São Paulo. Olha, se tudo der certo esse ano, se não der certo ano que vem, mas sim, a produtora tá vendendo aí no Sesc, né? Minha ideia é lançar no Sesc. Tomara que com participações especiais também, que eu não posso contar ainda, né? Até a O gente... Jonathan Silva. Esse com certeza, esse vai... A Selmar.
Tomara. Não, A a Selmar Lazuli, já topou. Ela a topou, Lazu- mas até bater a agenda, né? Também a tem essa Lazuli questão. também vai estar, Sim. certo? Quem mais? O cara está produzindo, estão produzindo o show já. Quem mais? O Tomara. Mas, enfim, Chico César, que nós estamos falando com ele também, né? vai Eva? convocando aí, vai convocando o povo. Eu falo aqui, o pessoal ouve. Cuidado, Então, hein? aí Cuidado. vai que pinta, né? Vai que Vai que dá, cola, vai que cola. vai que cola. Tomara. Ah, e tem também, a gente ainda não ouviu, mas vai ouvir Joana Queiroz, né, no Clarone, que é uma Grande super clarone, é instrumentista. muito legal. É É, legal o instrumento, o clarone, né? Muito curioso, né? sim. Fala um pouquinho do clarone, já que você citou, a gente aproveita que você é professora, você toca o clarinete e o clarone. Qual que é a diferença? Explica aí os timbres para as pessoas que gostam do instrumento. Diga lá. O Clarone, ele é da mesma família, né? Os Sim. instrumentos lá na orquestra a gente chama de família. Ele é uma espécie de clarinetona, um clarinetão. Ele é muito parecido com a clarineta, ou seja, a gente chama de digitação, né? O jeito como a gente mexe o dedo, né? Por onde as notinhas que passam. Então, o clarone é a mesma digitação do clarinete. Se eu pegar um clarone, eu não toco clarone, nem acho que nem nunca toquei. Mas se eu pegar um para tocar, onde está o dó no clarinete, está também o mesmo lugar lá no clarone e tal. E ele é mais grave, né? Mais Sim. escuro, né? Tem um som muito bonito. E só que ele tem a palheta mais parecida com o sax, né? Tanto o formato assim do tudel e da campana, né? A parte de cima e a parte de baixo. Mas é isso. E aí a gente ainda vai chegar lá, mas na última música do disco, no Aboio, Aboio. a Joana faz as indicações. Bom, a Joana é uma mestra, né, nesse instrumento e no clarinete, é realmente uma das grandes referências do clarinete no Brasil hoje, assim, um dos grandes nomes. Então, na hora de dar a faixa para ela tocar, a gente não deu partitura, não, a gente falou: ó, você é o boi, você é o boi. Você se vira aí, vai que vai. A gente deu referências figuras dramatúrgicas para ela tocar, né? É isso aí. Então, e aí ela fez. Agora vamos falar das duas canções que a gente vai ouvir. Agora o Futebolista e Dona Fiá. Dona Fiá você já falou lá atrás que é do Rock Ferreira, né? E o Futebolista, esse tema te interessa? Não entendi por que o Futebolista, você tem que explicar. Olha, esse disco, eu sinto, como é o primeiro trabalho, eu sinto que é um cartão de visita, assim, né? Sim. Então, assim como você não me conhecia, quem está ouvindo não me conhecia, eu quis ser generosa e trazer os temas que me encantam, que me interessam, que contando um pouco quem sou eu, né? Talvez no próximo disco a gente fale, bom, ali no disco anterior eu contei quem eu sou, agora vamos falar do mar, podemos falar do mar agora, mas ali no primeiro disco dá para já saber quem sou eu. E eu Aquela gosto história, muito. identificação, né? Identificação. Mas identificar o trabalho da cantora, da compositora. E eu gosto muito de futebol, de jogar futebol. Não sou torcedora, não acompanho o campeonato, Olha, mas gosto muito de jogar. E minha mãe é torcedora, acompanha campeonato, ela torce para o Atlético Paranaense, fanática do Atlético estamos Paranaense. torcendo contra o Flamengo na final do Libertadores para o Atlético Paranaense. Por várias razões, você já sentiu que eu sou palmeirense, né? Então, por várias razões, nós estamos torcendo para o Atlético Paranaense. Para ajudar o Filipão, E aí, recentemente, minha mãe foi no campeonato feminino de futebol lá do Atlético Paranaense, me mandava vídeo da torcida, vídeo do gol e tal. Então, ela tem uma história muito curiosa que quando ela estava, acho que sétima, oitava série, estudava escola de freira e foi para Minas Gerais. Ia ter Cruzeiro e Atlético Paranaense lá em Minas. E ela convenceu as freiras e todas as colegas de irem assistir o jogo. Essa é fanática mesmo, vamos combinar, hein? Como chama a sua mãe? Qual o nome dela? Cleusa, Dona Cleusa. Dona Cleusa é fanática mesmo. Senti que. Fanática. Porque para convencer não é fácil, né? Levar todo mundo para o estádio também é outra. E você herdou isso da sua mãe, da Dona Cleusa, futebol.
E aí essa música eu dedico para ela. Realmente é uma música que fala sobre de uma maneira muito poética, né? É um poeta lá de Curitiba, chama Gilberto Kaudá, é um filósofo, ele é um cara muito interessante, os caminhos que ele percorre. Ele tem 2 livros lançados, muito bonita a poesia dele. E ele fez no meu aniversário, ele me deu de presente assim uma poesia chamava O Futebolista, e era com essas imagens do futebol, né? Vai falando dos passes do futebol, mas de uma maneira muito poética, né? A parábola aberta, fala assim, chapéu o divino, né? No sentido de dar um chapéu, né? Para quem é do futebol, passar a bola por cima do outro. E então essa música eu ofereço para minha mãe, assim como Dona Fia, depois lá na frente eu ofereço para o meu pai, que tem a ver com outras histórias da infância dele, de uma infância assim mais dura, lá no Morro Santa Teresa, lá em Porto Alegre. E uma das vezes que eu fui para lá para o morro com ele, um dos lugares que eu visitei foi a vendinha onde ele comprava fiado, né, para a família não passar fome, né? Então, a dona da vendinha era uma figura importante na família, né? Então, eu não lembro da casa onde ele mostrou que cresceu a infância, mas lembro da venda, e lembro da senhora da venda, né? Então, Dona Fia, ela tá no disco por isso, ela a princípio Então, é uma aí canção... a sequência, o futebolista homenageando a Dona Cleusa e seu pai, o Dona Fia, na sequência que a gente vai ouvir. Porque o ele, Dona então, Fia... ele é gaúcho, de Porto Alegre, e a sua mãe de Curitiba, é isso? Eu entendi? Ligando isso tudo, mesmo. você nasceu em Curitiba, depois foi para Floripa, já contei a história toda. Beleza. Bacana. E essa Dona Fia é a música do Roque Ferreira, né, que você estava contando lá no começo. Que o Roque Ferreira é um compositor importantíssimo, também não tem. Quer dizer, é só ver a ficha técnica das cantoras todas que cantam o Roque Ferreira, né? Para você ver a importância dele. Mas ele não tem tanta projeção assim, né? Porque ele não canta. Tem, né? Né? Ou até canta, mas não aparece tanto, melhor dizendo, né? Sim. Não é tanto. Eu estou tentando falar com ele já há algum tempo, mas vou conseguir. É uma figura mais assim, né? Fica mais escondido e tal, mas é importantíssimo. Tem um cancioneiro maravilhoso, né? Quer falar mais dele? Fale aí. Então, essa canção, apesar de vir lá da Bahia, né, que eu não tenho conexões culturais lá com a Bahia, né, um samba do recôncavo, né, mas ela acaba entrando no disco por causa da história mesmo, né, do Dona Fia, eu vim comprar fiado, e aí vai narrando tudo que contou. E aí nos meus shows, eu geralmente passo um vídeo da minha mãe contando ela mesma narrando como ela convenceu as freiras aí lá no estádio de futebol. É legal, você fez um documentário com a sua mãe já. Legal. E depois um vídeo do meu pai contando dessa venda e o que ele comprava fiado e tal. Então, quem for no show vai ver esses 2 vídeos aí que acabam contando quem sou eu, né? Eu achei que era generoso começar o primeiro disco dizendo, muito prazer, eu sou Eva Figueiredo, filha de Dona Cleusa, de seu Gilberto. Então, é isso aí. Se identificando, como falei, mostrando a sua origem, de onde você veio, né? Isso. Então vamos ouvir o Futebolista e Dona Fia na sequência. Roda! Devora impossível, despista a linha reta. Caçoa do açoite, a firula simétrica, anjo torto e sabido. Engana o destino e zomba da morte, a parábola aberta. Chapéu divino, a força concreta do teu braço erguido. Derruba improvável, revela um milagre, perfaz um menino. A roda do mundo, a ordem de tudo em total desatino.
da linha reta. Caçoa do açoite, a firula simétrica, anjo torto e sabido. Engana o destino e zomba da morte, a parábola aberta. Chapéu divino, a força concreta do teu braço erguido. Derruba improvável, revela um milagre, perfaz um menino. A roda do mundo, a ordem de tudo em total desatino. Derruba improvável, revela um milagre, perfaz um menino. A roda do mundo, a ordem de tudo em total desatino. No seu caderno e eu pago quando puder. Ô, dona Fia, eu vim comprar fiado, farinha, feijão de corda e um peixe muqueado. Ô, dona Fia, eu vim comprar fiado, farinha, feijão de corda e um peixe muqueado. Se dona Fia fiar, quero pimenta de cheiro, tempero pra temperar.
Estamos de volta com a Eva Figueiredo na reta final. Agora a Eva Figueiredo precisa dar o serviço. Como as pessoas entram em contato com você para bater um papo com você. Eu quero uma aula de clarinete. Como é que eu falo? Aí eu vou ter que falar com a dona Eva Figueiredo. Ela está dando aula online, não está dando aula? Como é que é? Quais são os caminhos para entrar em contato com você, Eva? Olha, o canal que eu mais uso realmente é o Instagram. Então é @Eva_Figueiredo_. Então por lá realmente a gente consegue se comunicar. Eu não uso Facebook, ainda tem a conta lá, mas eu não uso. E aí no YouTube pode também acessar vários materiais, mas para a gente se comunicar mesmo pelo Instagram. Acho que é o caminho mais fácil. Tá. Vai sair vinil, que eu cheguei a falar aqui rapidamente. Você está com planos de lançar? A YB já deu ok aí, vai te ajudar. O Maurício Talhari, ó, eu cobrando aqui no ar também, sou muito cara de pau, né? Mas ele me perdoa, não tem problema. Vai sair, hein? Vou editar aqui só esse trechinho e vou mandar para ele pelo WhatsApp. Ó, Maurício, estão me pedindo ali o vinil. Ele já sabe, o Colibri é aquela mala, ele vai falar, tá me pedindo. Mas é bom, mas é legal tentar, se você conseguir produzir, né? Para lançar no show mesmo, né? Quando estiver se apresentando. É bem legal. Você acha que existe uma volta, possibilidade? Isso é remoto, uma acho ilusão? Que para esse meu primeiro trabalho, talvez não vá usar. É muito difícil para a gente entender em que mídia você lança, porque eu não quis lançar o CD, porque eu não tenho mais onde ouvir CD em casa, poucas pessoas têm, às vezes, no carro. Achei que era uma mídia talvez obsoleta, assim. Ao mesmo tempo, no Spotify, no Deezer, iTunes, nas plataformas, a gente não tem uma coisa muito preciosa para os artistas, que é a ficha técnica, né? Né, você assiste lá o documentário do Emicida falando de que o Wilson das Neves recomendava os discos para ele, porque todo disco que ele pegava que tinha ele era um era um selo de qualidade para ele, né? É assim mesmo. É uma referência para a gente também, que trabalha e você falou no ramo há tantos anos, né? A gente pegava os vinis todos. Eu é o rei da ficha técnica, você tem que olhar mesmo. Mas por curiosidade e interesse, né? Saber quem está tocando o trompete, quem está tocando a clarinete nessa música, quem está acompanhando, quem é o sete cordas que está aqui. Era uma curiosidade. Sim. Agora, existe um encaminhamento aí de obrigação para as plataformas digitais começarem a colocar as fichas técnicas na íntegra. Existe um trabalho aí, e isso está à frente, o Ives, do Clube Choro aqui de São Paulo, que é advogado também, está cobrando das plataformas de streaming para colocarem a ficha técnica. Porque quando você manda para as plataformas de streaming, a YB e tudo mais, o disco cria e tal, você manda tudo completo para eles. Não custa nada colocar, né? Então eles têm que colocar. Eu acho que estão fazendo um desserviço não colocando essa informação. Já que está tudo no digital, né? Então que coloque tudo completinho. Quem que está, né? Aquela história. A direção artística é da Eva Figueiredo, muito bem. Quem está na produção e direção musical é o Guilherme Café. Quem fez a coprodução, o Pedro Henning. Quem a mixagem, o Klaus Sena. Quem fez a masterização, o Cacá Lima. A produção executiva é do Cacá Neves, certo? A direção de arte é da Alice Assal, se não me engano. O design é de Isadora Machado, a foto é da Letícia e tudo mais, né? E o selo manager é do Benoni, e o selo é YB Music. Enfim, tem que ter tudo isso aí, pô. Gravado no estúdio, a data e tudo mais, as vozes, né? Que, por exemplo, nós não falamos da Aline Fernandes, que está na canção primeira, né? Foi gravada com ela, não falamos. Sim. Agora, por que eu estou falando? Porque eu li a ficha técnica. É precioso. Não é sim. precioso? Super, né? Muito importante mesmo. É fundamental. Para a gente. Para nós todos, e quem gosta de música quer ter também. E até para na rádio também, que a gente pede aqui na rádio para a gente colocar o nome dos compositores completos e tal, porque também é aquela história, você ouve a música que está cantando a Elis Regina, mas quem compôs a música? Tem que falar o nome do compositor e tudo mais, né? Se puder falar o nome, quem está tocando a guitarra ou os músicos que estão tocando no disco, fundamental, né? Então, acho que, quem sabe a gente chega lá, né? Estamos numa batalha, mas tudo não é de graça, a gente tem que batalhar e lutar para conseguir. E
batalhar sempre, né? É uma coisa, ninguém dá de graça essas coisas, né? Enfim, mas vamos batalhar, espero que isso aconteça. E você que lance o vinil também, né? Vamos aguardar, certo? Agora temos a última Aboio que a gente vai ouvir para encerrar, né? Fala um pouquinho de Aboio que a gente vai terminar essa, que você está com a Joana Queiroz também nessa canção, né? Fale um pouquinho para a gente encerrar o nosso papo. Então, falei um pouquinho já da JoJo, né? E seu clarone boieiro aí. E essa música vem na parte do cartão de visita que conta um pouco a minha relação com a brincadeira de boi, né? Igual eu citei aí o Tião. Aqui em Floripa tem a brincadeira que chama boi de mamão, né? Dessas brincadeiras de bois que tem de norte a sul, que tem lá o boi de Parintins, boi bumbá, bumba meu boi e etc. E aqui eu brincava com o boi de mamão do arreda boi, que é o boi da... Aí, brincava, ainda brinco, na verdade, agora que eu voltei a brincar. Da Barra da Lagoa, que é uma brincadeira super simples, super bonita, que tem um boizinho, tem a cabra, tem uma figura que parece um dragão chinês, que é a Bernunça, que vai engolindo as pessoas, assim. E o boi daqui funcionava como um noticiário para o pescador que passava muito tempo no mar. Aí, quando ele voltava, tinha a brincadeira do boi, mas era um pouco também para narrar e contar para ele o que tinha acontecido no período que ele ficou fora e tal, né? E quando o boi morre aqui, é a benzedeira que faz ele renascer, e a figura das benzedeiras aqui em Floripa também são figuras vivas, né? Muita gente vai curar coisa de filho, de filha, junto com a benzedeira e tal. E quando eu chego em São Paulo, eu só conhecia uma pessoa, o Tião Carvalho, por causa do boi, que eu tinha já ido para o Maranhão tocar com ele, toquei clarineta era 500 anos de São Luís, ou 500 anos 500 anos do São João, da festa de São João. Maravilhoso. Acho que foi 2013 isso aí. E aí eu ligo pro Tião, disse, Tião, eu cheguei em São Paulo, eu quero te encontrar. Ele, tá bom, tô vendo o jogo do Santos, na rua Santa Anésia. Para onde eu ia em São Paulo, eu botava lá no Google Maps, que eu não fazia ideia de como chegar nos lugares. Eu botei aqui, Quiririm, Santa Anésia. Descobri que estava uma rua para o lado, né? Que eu estava falando, Tião, eu estou muito perto, estou indo aí, estou indo a pé e tal. Então, brinquei muito tempo lá no Grupo Cupuaçu, no grupo do... Inclusive, ontem foi o dia da festa da morte do boi, lá no Morro do Querosene, né? Eu sofri daqui de Floripa, eu falei, gente, o boi está lá morrendo, e eu estou aqui, socorro. E porque é uma festa que realmente me segurava também em São Paulo, né? Viver o ciclo do boi, viver em volta desse ritual, assim, de uma coisa que tinha mais a ver com as minhas experiências de Floripa, né? Uma coisa colorida, um colorido contra o cinza da cidade, né? Uma coisa que balança contra a dureza do concreto, né? Uma coisa de uma religiosidade que bate num lugar também que é popular, assim, né? A gente tem fé no boi de alguma maneira, né? Fé num brinquedo, fé na dança, né? Então, essa canção, ela não é uma canção de boi tradicional, né? Uma canção que fez também o Gilberto Caldá e o Paulinho Brandão, meu companheiro, né? Esse poeta que fez lá o Futebolista, fez também o Aboio. E aí ela vem para contar um pouco dessa minha relação com as brincadeiras de boi. Tem uma outra história muito curiosa que, quando eu era pequena, em algum momento, na terceira série, eu estudava em colégio de freira. E eu achava lindo a roupa das freiras, aquele crucifixo de madeira. E aí eu falei, eu acho que eu quero ser freira. Daí eu cheguei numa... Eu gostei da fantasia do Padre Kelmon, é a mesma coisa. Foi bem isso, só que o padre Kelmon não desistiu, né? É isso aí. Mas o entusiasmo foi o mesmo, só vestir a fantasia, né? Ninguém contou para ele que não era só isso. Aí eu cheguei para a freira, posso parar um instantinho, porque vai estar fazendo barulho aqui? Não, segue em frente, então no finalzinho. Segue em frente. E aí virei para a freira e falei, como que eu faço para ser freira? E ela falou, olha, você tem que escutar um chamado, Deus me chamou, você tem que escutar um chamado. Eu falei, pronto, resolvida a minha questão, vou ficar aqui esperando Deus me chamar. E Deus nunca me chamou, talvez o interfone pode ser ele agora, mas eu acho que até então não me chamou. É bom ter esse humor, você vai, é ótimo, né?
Não chama, Mas depende para quando chamar, para que ele vai chamar, né? Só ver isso também. Muito bem. Mas a brincadeira do boi, ela me chama. Eu fui entender o que a freira quis dizer com a brincadeira do boi. Eu falei, poxa, realmente eu não consigo largar. Que te toca, né? Te toca. Tá brincando. Exatamente. Volto para cá, para Floripa. E eu não voltei para a orquestra sinfônica, mas eu voltei para o boi, né? Então tem uma coisa assim, realmente eu entendi o que a freira quis dizer com a brincadeira do boi. Eu falei, era isso que a freira quis dizer com o chamado, é esse chamado. Muito bom. E com essa música terminamos o disco, que é muito legal, mostra a sua história toda aí, né, com muito talento, né, Eva? Parabéns ao trabalho. E a gente está aguardando você aqui em novembro, se não der para ver o show na íntegra do álbum Cria, né, a gente vê uma parte e aguarda, se não der para o ano que vem, né, você está aqui para a gente ver esse som tão legal que você está fazendo nesse disco aí. Parabéns, saúde para você, para a turma toda aí de casa, né? E vamos em frente, né? Que a coisa tá brava ainda, mas a gente tá otimista, apesar de tudo, certo? Então vamos nessa. Muito obrigada, Colibri, pelo convite, pelo espaço, pela entrevista. Foi um prazer. Um prazer meu. Tchau. Saúde. Tchau, tchau. Abre carreiro de boi pro infinito, verde multicolor do universo, sendo encoberta múltipla essência dissonante boi. Destino e acaso de boi, apoio acaso, não destino, o novo caminho, fantástica rota de boi. Oásis, vereda, floresta, deserto de boi, sertão sem fim. De boi, mito de boi, cantiga de boi, no rito que é risco de boi. Avisa o bote da serpente ao boi, avisa o bote da serpente ao boi. Avisa o bote da serpente ao boi, avisa o bote da serpente ao boi. Abre carreiro de boi pro infinito, gramado encoberto em trânsito imenso, insensata rotina, regra, ideia, calanto de boi, opaco, translúcido, lúdico, lúbrico boi. No nada o que vai se afirmar, palavra de boi, grito de boi, cantiga de boi, no risco que é rito de boi. Avisa o bote da serpente ao boi, 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 avisa o bote da serpente ao boi,
avise o porte da serpente ao boi. Avise o porte da serpente ao boi. Avise o porte da serpente ao boi.